Senhores, sejam bem-vindos novamente. Agradeço a presença de todos. Bom, vamos iniciar hoje a nossa 10ª aula, salvo engano aqui desse velho professor. Falamos aí na última aula sobre arbitragem, sobre conciliação, mediação, de extrema importância, tá, gente? Retornem à aula caso não tenham assistido, analisem os aspectos tanto da mediação quanto da arbitragem e se depararem ali num determinado momento com uma situação que vocês acreditem ser necessário essa integração desse terceiro, façam. Com toda certeza vai ajudar em muito as negociações, principalmente aquelas negociações onde fica um pouco atravancado ou as pessoas acabaram não fazendo a lição de casa, tudo isso que nós já falamos aí no decorrer de 9 aulas, tá? Então, repensem isso, pensem se é interessante esse terceiro entrar na lide, entrar na discussão, entrar nesse conflito para tentar ajudá-los de alguma forma. Eu posso garantir para vocês que é extremamente eficaz quando isso acontece e as coisas realmente começam a caminhar bem melhor. Tá bom? Tanto é que é moda hoje no judiciário isso, tá? Então algumas leis, inclusive, prevêem esse tipo de atividade, até mesmo quando as pessoas entram com os processos na justiça, vamos tentar conciliar isso da melhor forma possível. É uma das diretrizes hoje da justiça, tá bom? Então, mas no dia a dia, com toda certeza, é de extrema importância. Salvo, como nós já dissemos aí na última aula, alguns aspectos quando a lide é muito complicada, envolve valores astronômicos ou alguma coisa do gênero, né? Sentimentos demais envolvidos e às vezes não é tão produtivo assim. Mas analisem cada situação, vejam a aula anterior, que é especificamente quase que toda ela voltada a essas duas situações e com toda certeza eu acredito que vocês vão achar a melhor forma, tá bom? Hoje, gente, nós vamos dar um andamento aí, nós vamos falar um pouquinho aí sobre os estilos de negociação, tá? Vamos aprofundando um pouco o conhecimento de vocês sobre esse tema tão interessante que é a negociação. Esse final do curso, que nós já estamos partindo aí para a nossa reta final, vai ser uma parte um pouco mais técnica, né? Para vocês entenderem os estilos de negociação e outros aspectos da negociação. Para quê? Para que vocês tenham na mente de vocês, quando se depararem com a negociação ou com o conflito e uma futura negociação, que vocês possam identificar as coisas que estão acontecendo. Muita gente entra nas negociações, como nós já enjoamos de falar aqui no decorrer do curso, sem ter base alguma, né? Ou às vezes por despreparo, ou às vezes até mesmo porque o chefe mandou ir lá para fazer a negociação e ele não tem a mínima noção do que ele está fazendo lá e não conseguiu juntar os elementos que até agora nós colocamos aqui para vocês para conseguir fazer uma negociação efetiva. Então, esse curso leva vocês a pensarem o como agir. Essa é a ideia. A ideia principal aqui é nós tentarmos jogar para vocês todas as informações necessárias para que a partir do momento que vocês se deparem aí com uma lide, vocês tenham um jogo de cintura, ou seja, saibam identificar dentro daquele fato que está acontecendo, né, do fato concreto, que tipo de ação você pode tomar. E aí, com toda certeza, você vai ter um êxito muito maior dentro do que você deseja para aquela negociação, tá bom? Então vamos iniciar aí falando sobre os estilos de negociação, tá bom? Muitos possuem seu estilo de negociação, mas não possuem nenhuma orientação sobre o tema, né? Todo mundo acha que tem o estilo do negociador, né? Mas infelizmente poucos sabem como é que caminha nesse caminho tão complicado, mas ao mesmo tempo tão simples, né? Se você tiver as fórmulas que nós já passamos para vocês. Caso contrário, poderiam antever as ações da parte contrária, sabendo o estilo utilizado por ela, né? Autores dizem que os negociadores possuem 2 ou 3 estilos de negociação, chamam de primário, secundário e daí vai, né? Terciário, e assim nós vamos caminhando.
Neste caso, identificar quais os estilos seu oponente está utilizando pode ser de grande valia. Como eu disse, acabei de falar para vocês, vocês vão identificar elementos nessa negociação que vão ajudar vocês a saírem satisfeitos dela, né? Mas o que é esse tal estilo de negociação, ou melhor, esses estilos que as pessoas têm, né? Vamos tentar, de uma forma aí sintetizada, explanar isso para vocês, tá bom? Então existem 4 estilos primários aí, tá? Utilizados aí pela parte contrária. Nós estamos falando aí do nosso oponente. E se nós formos o oponente, talvez nós estejamos usando as mesmas, né? Normalmente baseado em suposições geradas por impulsos, tá, gente? Impulso de dominação, de controle, de poder sobre o outro. Este é chamado controle, então estilo controle. Aí já o outro, o impulso de menosprezar os outros, também chamado de desconsideração. Então você se deparou lá na lide, você está vendo o seu opositor, será que ele está usando o controle e desconsideração? Pelos elementos que eu estou colocando aqui para vocês, acho que não fica difícil de saber o que ele quer fazer, né? Impulso de desinteresse, deixar que outros assumam o comando, também chamado de deferência, tá? Então esse é um terceiro. E por fim, o impulso de inclusão, de parceria, de colaboração, também chamado de confiança. Então temos aí 4 estilos, né? Controle, desconsideração, deferência e confiança. Então cada um deles tem alguns elementos que passam a ser interessantes para que vocês identifiquem com quem vocês estão negociando. Então se o cara vier lá, vier menosprezando você, né? Ah, você não é nada, sabe, isso aqui, essa negociação não é interessante, não vejo por que estaremos aqui negociando. O menosprezo vai te indicar o de desconsideração, que não está nem aí com nada, tá? O de controle é aquele que já vem arrebentando você, né? Ele domina, então é o controle. Deferência, desinteresse também, né? Ele fala que os desinteresses deixam outros assumir o comando, você vai saber como é que é. E por fim, o impulso de inclusão, aquele parceiro, aquele que quer fazer as coisas com você. Esse é o de confiança, tá bom? Então, identificando esses elementos, às vezes, dentro da sua negociação, né? Quando você se deparar com ela, com certeza você vai saber que jeito que esse cara vai agir, né? E aí nós temos que preparar também como é que nós vamos agir no contrário a isso. Mas só de identificar o que ele está fazendo, já com vários elementos que nós passamos aqui no decorrer do curso, já é possível você fazer uma defesa, você fazer um bate-bola para que essa negociação tenha um caminho para os dois, tá bom? Então, vamos juntar esses impulsos aqui de uma forma. Juntando esses impulsos, temos uma mistura entre eles, em teoria, tá, gente? Isso é teoria, mas colocado como os livros aí, né, os seus autores desse assunto, né? Então eles colocam isso que pode ser uma junção aí, né? Então, num primeiro momento, ele faz um esquema para você visualizar essa situação. Então nós temos aí, num primeiro momento, ele enumera esses 4 estilos. Então ele dá o número 1 para o controle, 2 para a desconsideração, 3 para a deferência e 4 para a confiança, ok? Agora vamos misturá-los para chegar aos estilos dos oponentes, tá? Então aí nós vamos começar a achar 4 estilos, bem interessante, gente. Se eu misturar o número 1, controle, com 2, que é a desconsideração, que nós vimos lá quais são os elementos, nós vamos ter um estilo chamado restritivo, né? O 2 e o 3, né, que é o controle mais a desconsideração, nós vamos ter o ardiloso. Se você pegar o 4 mais o 1, é o confrontador. E o 3 mais o 4, você vai achar o amigável. Então são 4 estilos que nós tiramos daqueles impulsos ali de cima, né? Então nós temos o restritivo, o ardiloso, o confrontador e o amigável. Deu para entender, gente? Como nenhum de nós, na verdade, temos um estilo só, nós podemos misturar esses estilos para chegar a estilos, não, vamos chamar de estilo no primeiro momento, porque não, são os impulsos que vão gerar os estilos que nós vamos trabalhar, tá? Acho que deu para entender, né? Através desses impulsos que nós colocamos ali, fizemos uma junção em pares desses impulsos e chegamos a quatro estilos de negociadores, tá?
Então vamos analisar esses estilos um por um. O que é o restritivo? Nesse estilo, o negociador acredita que somente se forçado um acordo será fechado, ou seja, ele vai para forçar um acordo. Não existe cooperação, ele não coopera de forma alguma. Acreditam que todos devam agir segundo o interesse próprio, ou seja, cada um para si e Deus por todos. Vamos que vamos, né? Para eles, apenas ganhar é a meta. Esse é o restritivo, tá, gente? Aplicável quando o conflito envolve altos interesses e é terminal, tá? Então, é aqueles vamos acabar isso aqui, não vai ter relações futuras, não vai ter absolutamente nada. Nós temos que ganhar e ponto. Não estou nem aí com o que acontece depois. Ardiloso, gente, é o negociador aqui que gosta de evitar o conflito, ele evita. Não gosta de problemas, acreditam que ninguém está sujeito a ser influenciado por outra pessoa. Para eles, procedimentos e normas existem para isso, ou seja, tem procedimento e norma para que as coisas saiam do jeito que tem que sair, não existe influência. Para eles, o sobreviver à negociação, não importando o resultado, é o que importa. Esses caras não se importam com o resultado, eles querem é sobreviver a essa luta, né? Aplicável nos casos de rotina, conflitos que envolvam muitos detalhes. Ele obedecer uma política pré-estabelecida é uma das suas características. Então ele pré-estabelece alguma coisa e ele segue nesse caminho, tá bom? O amigável agora, gente. Esse acredita que os negociadores são todos bonzinhos, colaboradores, simpáticos, amáveis, né? Eles influenciam e evitam detalhes. Esses não gostam de detalhes. O negócio deles é conversar, ganhar você na conversa. Nesse caso, o seu foco é manter o relacionamento, independente de conquistar algo. Para casos que envolvam diplomacia, tato, vamos falar aqui nesse amigável como sendo um embaixador, por exemplo, de um país que nós estamos tendo aí, por exemplo, um atrito, né, diplomático, por exemplo. É esse tipo de negociador. Ele não tá muito, ele não se importa muito em conquistar alguma coisa. O que ele quer é dar uma amenizada na situação, é o amigo, é o passa, e aí nós vamos conversar para tentar chegarmos a um consenso aqui, sem detalhes maiores, não preciso disso, né? Então todo mundo aqui passa a ser um pouco mais amiguinho, né? E vamos deixar para lá esse conflito que houve um mal entendido, deu para entender, gente? Então ali, esse tipo de negociador ele é extremamente útil, né? Quando nós falamos aí realmente de diplomacias, né? De estados membros aí da federação, né? Que é o mundo, né? Estados são os países, né? E às vezes existem confrontos de vários sentidos, né? Mercadológico, sei lá, agrícola, sei lá, saúde. Nós temos vários conflitos e esses conflitos podem ser amenizados por um tipo de negociador como esse, tá bom? Então vamos para o quarto aqui, que é o confrontador. O confrontador, estes contestam tudo, cara. Esses, tudo para ele não está certo. Desejam trabalhar para chegar a um acordo definitivo. Trata tudo de forma objetiva. Objetivo, não tem nada subjetivo com ele. Não tem a parceria, não tem nada. O negócio dele com ele é o que está escrito ali, é isso que tem que ser feito. Busca sempre o melhor acordo para todos. Ou seja, esse é o cara que vai tentar o melhor acordo para todo mundo. Este estilo é adequado para quem busca o melhor acordo possível. Grandes interesses e litígios, né? Esse é o cara que vai lá tentar objetivamente chegar a um acordo. E esse acordo tem que ser bom para todo mundo e vamos resolver dessa forma. É o confrontador. Assim, segundo os especialistas, os estilos restritivo e confrontador são os iniciadores e também possuem um número maior de acordos firmados, mas com o comprometimento baixo e restritivo. Neste caso, levado pelas táticas empregadas que às vezes envolvem força ou mesmo intimidação. Então, dos 4 estilos, nós temos 2, o restritivo e o confrontador. Esses 2, eles fecham mais acordos, mas o comprometimento aí no se cumprir esse acordo é um pouco mais difícil. Já os estilos ardiloso e amigável são reativos, né? Eles funcionam como uma reação a uma ação. São menos eficazes por não estarem focados em resultado, viu? Os dois lá não têm muito foco no resultado. Isto leva a acordos tênues, ou seja,
acordos assim mais brandos, às vezes que até podem não ser cumpridos pela sua simpatia, assim, né? Uma coisa tão suave, né? As pessoas não acreditam muito também, né? Então, nós temos aí cada estilo, né? Cada estilo utiliza táticas baseadas nas suposições sobre o oponente. Não importa qual estilo esteja ali, todos eles vão supor algo sobre o seu oponente, ok? Então vamos ver algumas táticas que eles usam, né? No caso do restritivo, utilizam a coerção por meio do medo, da ameaça. Este negociador, com a finalidade de ganhar tempo para avaliar e determinar a posição do oponente, envia um representante para negociar em seu nome. Lembra que eu falei lá atrás que às vezes alguns caras de empresas fazem isso? Mandam um cara para negociar antes, ele vai ganhar tempo. Acredita que o oponente ficará mais restrito e que, para avançar, deverá se submeter a uma autoridade, ou seja, a dele, né? Como dissemos, o que ele quer, na verdade, é ganhar tempo. Por isso, normalmente, este envio de um representante não passa de um embuste, na tentativa clara de enfraquecer o oponente. Ou seja, a pessoa está lá brigando, vai fazer uma negociação, quem vai negociar com o oponente? Uma pessoa que nem tem mando para isso, o poder de mando, né? Então o oponente vai acabar não jogando suas armas ou vai jogar suas armas contra esse coitadinho e sendo que ele não tem poder nenhum para mudar a história nenhuma. E aí esse cara entra depois e entra já em vantagem. É uma das táticas que eles usam, né? Por vezes joga com autoridade, ou melhor, com uma autoridade, definiu como deve ser o resultado, ele já define como deve ser o resultado, né? Ele é a autoridade. O objetivo alcançado após avaliar o oponente, ele faz concessões ao oponente, voltando à mesa de negociações, por exemplo. Ou seja, começaram a negociar lá, não deu nada certo com aquele cara. Aí ele aparece na lead como sendo bonzinho e abre né, um espaço na sua agenda para conversar com o negociador, como se isso fosse algo assim fantástico, né? Mas ele faz isso como uma artimanha, tá? O objetivo alcançado, né? Faz concessões ao oponente, voltando à mesa de negociação. Esse é um dos exemplos. Posição que deveria estar desde o princípio, mas que agora ele concede essa gentileza, né? São as artimanhas que esse tipo de negociador utiliza, tá? Então, por que ele faz isso? É uma tática às vezes até psicológica, né? Por quê? Eu vou tentar intimidar esse meu oponente de alguma forma. Então esse cara que é restritivo, ele faz isso, ele usa o poder, ele manda quem não tem poder, ele ganha tempo, ele observa o oponente. Aí quando todo mundo já está bravo, que a coisa não vai sair, ele fala assim, não, deixa que agora eu vou sentar, vou resolver com vocês, mas normalmente o que ele acha que tem que ser é o que ele vai impor, tá bom? Então são algumas táticas aí do restritivo. Se vocês procurarem aí na literatura, existem muitos estilos e muitos semelhantes, né? Com nomes os mais diversos possíveis, mas eu acho que esses nomes ficam mais perto da nossa realidade, até mesmo pelo que eles sugerem quando nós os falamos, né? E pensamos sobre ele. Mas vocês vão identificar, não, o restritivo muito facilmente com esse tipo de coisa. Ele restringe a ação dos outros em detrimento da negociação, que depois ele entra nessa negociação e acha que está tudo certo. Deus ajudou bastante, né? Ele cedeu, a majestade cedeu o tempo dele, né? Então assim. O ardiloso, as táticas aplicadas visam o adiamento e o atraso das soluções. Faz com que o oponente pense que está em vantagem, o que o leva à superconfiança e o que o leva a gastar tempo, esforço e muita energia. Esse aqui é esperto. O ardiloso, o próprio nome diz, né? Ele é um ardiloso. Então ele vai adiando, ele atrasa soluções, ele coloca como se o oponente fosse a última bolacha, e aí ele fica meio afastado. Com isso o oponente vai gastando todos os seus cartuchos de munição e depois já não tem mais, né? Os ardilosos apresentam dados para serem juntados, normalmente complexos. O cara vai trazer um monte de papéis para negociação, dados que às vezes não são nem relevantes, tá? Mas sem conter o que é necessário. Ele fará o oponente chegar a um desgaste muito grande, levando muito tempo para a solução.
Isto pode levar a reações emocionais que são devidamente aproveitadas pelo ardiloso com as respostas menos emocionais e não sujeitas à impulsividade. Aqui é bem interessante, né, gente? O ardiloso, o próprio nome diz, né? Ele é ardiloso, ele é maquiavélico, né? Ele pensa. Então ele entrou na negociação, o que ele faz? Ele vai enrolar isso, ele vai atrasar, ele vai fazer o que ele puder. E aí, para atrasar isso mais e para tirar a pessoa ou outro do sério, porque realmente é isso que ele quer tirar a outra pessoa do sério, né? Então ele vai jogando. Por exemplo, nós estamos numa negociação, sei lá, duas empresas aí, que os valores, né, que estão sendo cobrados uma para a outra são valores absurdos e uma delas não concorda e a outra também não. Talvez ele apresente dados financeiros assim enormes, pilhas de papel, para o oponente analisar, para ver se aquilo é real ou não. E normalmente não tem relevância alguma aqueles papéis que ele pôs. Ele pôs só para irritar a pessoa. Quando ele irritou o outro lado perdeu a paciência, ele entra como aquela pessoa serena, que não tem emoções e que vamos resolver isso sem nos exaltar. Deu para entender, gente? É o tipo de negociador que você vai identificar aí na sua vida. Talvez você já esteja identificando alguns assim no decorrer do que nós estamos falando hoje, mas é isso. Tecnicamente falando, é o que eles fazem, tá bom? Aí nós vamos para o amigável. As táticas utilizadas pelo amigável não visam objetivos grandiosos. Lembra lá que eu falei para você entre países, né? Mas sim uma solução fácil e cordial. O que ele quer? Uma solução fácil. Não vai dar muita dor de cabeça isso não, tem que ser cordial, todo mundo ficou muito satisfeito com isso. Colocam na negociação elementos superficiais, acredita que a empatia é mútua. Ele sempre vai achar que a empatia, todo mundo tem empatia, todo mundo se gosta. Tenta mostrar um progresso maior até do que o real. Ele minimiza riscos, né? Por mais que um país esteja falando, não, vou invadir você com as bombas nucleares, ele fala, não, vamos tomar uma cervejinha aqui, vamos tomar um champanhe, um uísque, vamos conversar sobre, né? Já tivemos aí tantos avanços, por que vamos brigar? E é assim o amigável. E o confrontador, esse utiliza do confronto e da colaboração. Negociador tem que se envolver no processo, para ele tem que estar no meio do processo. Itens desnecessários são deixados de lado, supérfluo para ele é nada. Tá? Ele busca limites que sejam reconhecidos pelas partes, ou seja, ele vai tentar ver, olha, até onde eu posso ir para esse lado e até onde a pessoa aguenta do outro. Adora uma reunião e demonstrar suas virtudes. Esse é aquele rato de reunião, né, gente? Por quê? Porque ele quer fazer a coisa andar, né? Ele quer que o mundo funcione. Ele vai lá, não vem com coisinhas erradas para mim não, que eu não gosto. Não vem com palhaçada que eu vou tirar as palhaçadas daqui. O que é importante para mim? Chegar a uma conclusão e nós resolvermos isso. Bom, acho que aí nós chegamos a 4 estilos que vocês vão poder reconhecer. Acho que só pelo que eu falei aqui, vocês vão conseguir reconhecer isso quando vocês sentarem na mesa de negociação. Ou se vocês estiverem na família, por exemplo, e está tendo que negociar alguma coisa com um parente, você vai até saber que ele vai usar qualquer um desses 4 estilos. Porque é o jeito que a pessoa vai vir falar com você. O que é que ela vai propor para você. Né? Como é que eu vou trabalhar desse jeito? Vou fazer o quê? Quando? Como? Tudo isso são relações aonde nós temos que analisar. Né? E dependendo do estilo que ele vem, você sabe como agir. Essa é a ideia. Conseguiram entender, gente? Parece um pouco mais chato agora, né? E realmente é um pouco mais técnico, mas o que acontece? São elementos para você identificar. Se você identificar, você vai ter como repreender isso de alguma forma e trabalhar com essas informações. Essa é a ideia desse curso, tá bom? Então vamos lá. Como lidar com esses oponentes? Primeiro passo é deixar o oponente à vontade. Sempre quando você vai lidar com os oponentes, deixe-o à vontade. Deixe-o agir de forma natural. Não tente manipulá-lo. Isso fará com que o estresse apareça e vai prejudicar o julgamento. Deixe ele natural, tá, gente? Deixe ele sossegado. Na verdade, destaque as vantagens para ambos. Se você foi lá para a mesa de negociação, faça um destaque da vantagem para ambos desse acordo. Né? Os motivos não importam. O que importa é que vai dar certo para todo mundo. Veja para que direção o oponente pede e para onde ele pende, tá? E siga nesta linha.
Tente guiá-lo para onde deseja, mas certo dele ter entendido tudo o que está acontecendo. Importante, o oponente tem que entender as coisas, não tente enrolá-lo, tá? Então, faça tudo bonitinho, vai levando ele para o caminho que você deseja, mas não o enganando, mostrando como está chegando até lá. Não tente dominá-lo, isso é importante, tá, gente? Se você tentar dominar qualquer estilo que esteja do outro lado, você vai se ferrar, não vai dar certo. Pois sua tendência é sentir-se fraco e fingir, ou fingir ser, né? Lembrando que uma negociação, o oponente pode mudar de estilo rapidamente, o que poderá comprometer seriamente a sua tática. Então, gente, não force esse elemento a procurar uma outra tática. Deixe ele à vontade, deixa sossegado, conduza, coloca ali as vantagens da negociação, vai conduzindo esse oponente para os caminhos que você deseja, mas isso de uma forma suave. Não tente prendê-lo, forçá-lo, oprimi-lo de alguma forma. Por quê? Porque isso vai fazer ele mudar de estilo ou vai fazer ele adotar um estilo que nem é dele. Mas de qualquer forma vai dificultar a sua leitura depois disso do que é que ele tem a oferecer para essa negociação. Tá bom? Deu para entender? Tá. Então vamos mais um pouquinho. Um negociador raramente mantém o mesmo estilo que ele começou a negociar, tá, gente? Em meio à negociação, mais normalmente retorna a ele, ou seja, ele começa num estilo, ele sai fora desse estilo, depois ele acaba voltando. Isso é quase que comum. Isso acontece por vários fatores, mas normalmente por experiências em negociações anteriores, ou porque deseja alterar estilos, ou mesmo como uma reação a uma ação tomada pela parte contrária. Mas acontece, normalmente eles começam com um estilo, eles tentam passar para outro, gerado por qualquer um desses motivos, depois eles voltam de novo ao inicial. Por isso que é importante mantê-lo sempre calmo no começo desse negócio, porque ele vai acabar voltando nesse mesmo ponto, mesmo que ele saia desse estilo, tá bom? Se isso ocorrer, reduzir o tempo de negociação poderá ser um bom tom, ou seja, será de bom agrado, né? Isso dará menos tempo para o oponente efetuar mudanças de estilo. Então, às vezes, você está vendo que o cara vai mudar de estilo, já mudou, voltou e você vê que a coisa vai fugir do controle, tente reduzir o tempo dessa negociação de alguma forma. Ache uma forma. Isso pode ajudar bastante a ele não ficar mudando de estilo a cada 5 minutos. Os estilos também se alternam por motivos culturais, pelo ambiente, pela sensibilidade provocada pela expectativa, pela autoridade, pela rivalidade, pela conduta do oponente não comprometido, por vínculos pessoais ou até mesmo pela falta deles, né? Ou excesso de detalhes. Tudo isso pode fazer com que os negociadores mudem o seu estilo de negociação. E isso não é bom para ninguém. Por quê? Porque você não vai conseguir ler o cara. Você vai ter que ler novamente o novo estilo que ele adotou, e aí ele pode se atropelar nesses estilos, passar para outro, e aí fica muito confuso de fazer isso. Vejam que negociar enseja em estar atento a todo momento. Gente, quando nós falamos de atenção, é uma atenção forte mesmo que vocês têm que ter. Não é uma atenção aos detalhes, né? Eu costumo falar que as mulheres são muito mais detalhistas do que nós, homens, né? Nós, homens, se vamos, por exemplo, um exemplo idiota, nós vamos num casamento com a nossa esposa, né? E na saída, nossa esposa fala assim, você viu fulano como está, né? Meio sem cabelos, o vestido da mulher lá estava assim, assim, assado, os sapatos, os brincos, o padre, as madrinhas, né? Damas de honra. E você certamente vai olhar para ela e falar assim, não sei do que você está falando, né? Normalmente os homens são assim. Os homens não ligam muito para detalhes, né? Eles não se preocupam com isso, eles não estão nem aí se a mulher está com o vestido azul ou se está com o mesmo vestido, se 5 estão com o mesmo vestido. Para nós homens, se nós chegarmos num casamento, por exemplo, e tem mais 5 vestidos igual a gente, beleza, viramos equipe, né? Você acha que nós nos preocupamos com isso? Não. Mas o que eu quero dizer aqui, além da brincadeira, é que as mulheres têm esse foco nos detalhes, elas são focadas em detalhes. Uma batida de olho, ela já viu todos os detalhes, e nós, homens, temos que aprender. Se nós vamos negociar, nós temos que aprender.
Os detalhes são a mágica da coisa, né? A essência de qualquer coisa são os detalhes. Se você vai vender um carro, o carro tem que estar com os detalhes perfeitos, porque senão não vai dar certo. É ali que está a mágica do processo. Então, você está numa negociação, você tem que estar atento a todo momento para ver o que o cara está falando, de que forma, a expressão dele, o corpo, o que ele está colocando de papelada nessa mesa, como é que ele está se expressando, né? Se de uma forma arrogante, normal, assídua ou não, com raiva, com ódio, com sei lá o que. Mas dentro desse contexto você tem que analisar isso. Você não entrou numa desgraça de uma negociação para ficar voando, né? Eu vou, sei lá, né, mano? Não sei, né, mano? Não é assim que o povo fala? Não dá. Negociador tem que estar atento. Detalhe, detalhe é tudo, tá, gente? Então, analisem toda essa situação, tá? Nem que for só para fazer essa análise no dia das negociações, né? Ou no que envolva as negociações. No resto, deixa para lá, mas no que está envolvendo aquele problema e aquilo, e para se achar uma solução, nós tem que estar atentos ao detalhe. Perfeito? Então, tá bom. Mais um pouquinho. Em uma negociação, todas as características de comportamento de ambas as partes são de grande importância. Acabei de falar isso. Os estilos nada mais são que a soma dessas características. Então, da onde vem o estilo do cara? Somando as características de comportamento de cada um deles. Não é o bastante apenas uma análise da personalidade, que por vezes em uma negociação não estão associadas ao estilo ou mesmo às ações do negociador. Não é uma análise de personalidade, é você vê como o cara está agindo. Então, são os detalhes. Outros estilos são propostos por autores para que melhor possamos compreender como os negociadores atuam. Tá? Então, vamos falar de mais alguns estilos aqui, com outros nomes, né, e ver como eles atuam. Às vezes, pode existir uma semelhança com os primeiros estilos que nós colocamos, tá? Mas seria muito interessante para todos nós, nesse contexto, nós analisarmos até mesmo outro vocabulário para esse estilo e com um pouquinho mais de características ou pouco menos de características. Mas os autores vão dando novos nomes e características semelhantes, algumas mais próximas, e cabe a mim aqui estar colocando para vocês, pelo menos, o básico de tudo isso para que vocês entendam como é que tudo isso funciona. Esses autores que escreveram aí, sei lá quantos livros sobre esse assunto, eles passaram muito tempo, né, juntando informações de pesquisadores, de pessoas que foram voltadas a entender a negociação. Não é uma pessoa como eu que sabe na prática, que aprendeu também através da literatura, ou através de cursos, ou através de qualquer outra coisa, né? Esses caras são diferentes, né? Eles ganham para fazer pesquisa sobre as coisas, né? É uma ciência para eles descobrirem de que forma tudo isso pode ser colocado no papel. Perfeito? Deu para entender, gente? Então, beleza. Então, vamos lá. O primeiro deles é o estilo duro. Olha que estilo esquisito. Dominante, agressivo e busca o poder. Normalmente, mantém posições firmes e claras sobre tudo. Busca o melhor resultado, sabe o que busca, sempre tenta manter o controle. Dinâmico, não é intimidado. Um líder sempre coordena os trabalhos, assume os riscos, extremamente competitivo. Mudanças são normais para ele, pode mudar o que for, para mim está tudo certo, estou em casa, estou na praia. As crises são aprendizados. Nossa, o rapazinho não é fraco não, né? Então, se você pegar um cara com estilo duro, vocês já viram que é dureza, né? Aí no seu trocadilho, porque não é fácil, o cara é personalidade, autoestima em cima e ele vem para cima, ok? Então vocês vão identificar isso. Quando acontecer com vocês, vocês vão falar, poxa, esse é o cara do estilo duro, tá bom? Então vamos um pouquinho mais para frente. Como pontos a serem explorados ou mais fracos, temos que ele demonstra desinteresse e até mesmo desconhecimento do que a outra parte busca. Esse estilo duro, ele está preocupado muito com ele. Ele esquece um pouco da outra parte. Não está interessado no que os outros pensem sobre ele ou o que ele acredita está certo. Para ele está tudo certo, não importa o que as pessoas pensem. Agressivo por vezes.
não reage bem a ameaças ou mesmo pressões, tá? Então são pontos fracos dele, né? Ele tem que ser o foco das atenções, é aquele que está na mesa lá saltitando, o que fala mais alto, é ele, né? Por vezes é nervoso, não é? Uma pessoa que tem um controle emocional, individualista, contribuição de outros não lhe interessa, ele não está nem aí se alguém ajudou ou não, nem precisa. Critica tudo que aparece na frente. Até mesmo a própria equipe dele ele critica, ele é orgulhoso, obstinado, inflexível, impulsivo, impaciente, manipulador, direto em suas colocações e a sua visão se resume a curto prazo, ou seja, é esse momento, aqui nós vamos ganhar, o resto que exploda. O resultado irá ser atingido no prazo determinado. Para ele vai ter que atingir naquele prazo, é naquele prazo que vai ser feito. Não importando antes e o depois dessa negociação. Para esse tipo de pessoa, não importa o relacionamento que nós tivemos antes dessa negociação e nem o que nós podemos ter depois dessa negociação. Para ele o que importa é vencer a negociação agora. Ponto. É assim que ele funciona. Este estilo poderia ser comparado com a de um guerreiro, né? Pronto para a luta, vencer é a meta. Então, acho que não vai ser muito difícil de vocês acharem aí, identificarem, na verdade, o estilo duro, né? Ele é uma pessoa, assim, extremamente agradável, né? Então, vamos para mais um. Esse seria o estilo caloroso, tá, gente? Esse demonstra ser o apoiador, colaborador, pensa nas pessoas, amigo, bom ouvinte, questiona com habilidade, demonstra preocupação com a parte contrária, tem interesse em resultados bons para todos, sempre participativo, apoia a proposta dos colegas, sempre modesto, quanto à sua posição, olha, aqui nós trabalhamos em equipe, não sou eu, né? É assim, confia em todo mundo, otimista, acessível, sempre vê o lado positivo, é aquele que vê o copo sempre quase cheio, esse é o fantástico. Mas ele não é muito claro, aí que estão os defeitos, por onde que nós podemos aí trabalhar com ele. Não se coloca como opositor, refere-se às relações quase incapaz de um não, ele não consegue falar não para as pessoas. Ele perde os propósitos, fica desapontado com frequência, não quer conflito, ele não gosta de briga, né? Não assume responsabilidade, depende muito de terceiros, ele é inseguro, autodepressivo, reclama demais dos problemas, acredita que o tempo resolve tudo. Tudo, o tempo resolve. Já dizia minha avó, não se preocupa, meu irmão. Hoje você perdeu, sei lá, uma coisa muito importante, mas o tempo te ajuda, o tempo resolve, não se preocupa. Não assume riscos e, por fim, antecipa problemas que a maioria das vezes nem mesmo ocorrem. Esse é o famoso ser humano normal, quase, né, gente? Por quê? Antecipação de problemas é o que nós mais fazemos, sem nem saber se vai acontecer. Outra coisa, nós achamos que todo mundo é amigo, vamos confiar em todo mundo, principalmente aqui no nosso país, Brasil, que nós somos assim mais receptivos, amorosos, quentes, né? Ou sei lá que nome que vocês queiram dar, mas nós achamos que todo mundo é amiguinho, então, puxa, que beleza, né? Mas é uma pessoa que não tem foco, né? E às vezes ela se perde, às vezes ela fica magoada, por quê? Porque o outro não é amiguinho dela, ela descobre isso no meio da negociação, ela fica chateada, né? Ela fala, nossa, o cara me traiu, não traiu, ninguém falou nada, né? Mas a dedução é de que esteja tudo certo, tá bom? Então esse estilo é um estilo também não difícil de compreender, né? É um estilo que promove uma situação mais acomodada, contribuindo e fortalecendo para os relacionamentos. Tais sistemas, né, visa a solução de problemas em conjunto, dessa forma quase informal. O poder não fica aparente, ele não quer ter poder, ele quer resolver o problema da melhor forma possível. Esse tipo de negociador resolve conflitos através deste trabalho para manter os relacionamentos, bem como os futuros acordos. Normalmente não obtém grandes lucros, então não é uma pessoa lucrativa, tá, gente? Por quê? Porque é muito bonzinho, né? O mundo é uma beleza, isso é muito show. Então vamos para mais um estilo, o estilo numérico. Puxa, estilo numérico, professor? Então vamos lá, acho que o próprio nome já induz você a ver como é que é o carinha, né? Analítico, reservado, conservador, né? Conhecedor dos fatos, lógico, detalhista, prático, analisa alternativas e opções.
metódico, sistemático, ordenado, bem preparado, autoconfiante. Só confie em números checados, não adianta vir com narrativa para mim não. Só você me dá as coisas ali bonitinhas, cercadinhas, senão eu não boto uma fé. Prático em suas ideias, é persistente e paciente, mas não se sente confortável com pessoas. São os caras dos números, né? As pessoas chamam até essas pessoas de nerds, né? Eu não sei se isso é uma palavra ruim ou não, mas são as pessoas estudiosas, elas gostam realmente de números, se sentem bem com números, com equações, com soluções, com lógica, né? Não é com pessoas, as pessoas não são lógicas, então eles não gostam muito disso. Ou mesmo com sentimentos, né? Eles não se dão bem com isso. Dificuldade em lidar com as emoções, é considerado até por muitos frio, comunicação mínima possível, quase neurótico, decisões rápidas, às vezes se perde nos detalhes, porque é tanto detalhe que ele fica falando, ele foi embora, perdeu o rumo do negócio, necessita de tudo esclarecido, tenta convencer o oponente através dos detalhes e dos fatos. Ele vai tentar mostrar para todo mundo, olha, tá aqui, o fato é esse, o detalhe é isso. Mas não adianta, o povo não quer escutar, mas não adianta, ele vai tentar. Por quê? Porque ele está certo, ali são fatos e dados. O oponente deveria levar em consideração, mas como o outro ser humano também não quer ouvir, fica difícil, né? Irrita-se com quem não concorda, ou seja, ele está mostrando ali em número e a pessoa não concorda. Ele fica irritado. Não em imaginação, ele não, né? A imaginação dele não é grande. É inflexível, pessimista. O passado é o que conta. Resiste o quanto pode a mudanças. Não gosta de surpresas. Ele gosta muito do passado. Esse negócio de futuro não importa. O que está importando aqui é o presente e passado, tá? Resiste. Esse negócio de mudar pra quê, meu? Tá bom pra caramba, não vou mudar não, né? Não gosta. Ele não gosta de ser surpreendido por nada. Nesse caso, acredita-se que o final da negociação já está certo, baseado nos fatos e números que ele acredita. Ou seja, gente, essa pessoa é extremamente detalhista, né? Ela vai jogar tudo por água abaixo, né? Ela não quer nem saber. Para ela, o que funciona é o que está escrito e o que está no papel, né? Mais nada, menos nada que isso. É isso, está no papel? Está. Então, está aqui, está aprovado? É isso que vale para ela, tá bom? Então vamos para mais um estilo, acho que dá tempo de nós vermos mais um último estilo aqui e depois nós só vamos fazer os comentários na outra aula, tá bom? Então vamos lá, estilo negociador. Orientado para resultados, esse é flexível, ele identifica rapidamente as oportunidades, viabiliza novas formas, fácil de lidar, habilidades sociais são a sua ferramenta, então é aquele cara da empatia, nunca se ofende, se adapta, observa de forma macro, lembra lá que falei para vocês observar tudo, fatos e argumentos possíveis são suas armas, bem como as ferramentas como áudio, vídeo, ele usa tudo que ele tem na mão para fazer o show, né? Porque as pessoas vão ter que entender. Desistir não faz parte do seu vocabulário, mas possui deficiências como qualquer outro negociador. Normalmente ele é muito compromissado, ele pega mais coisas do que ele dá conta, tá? Então ele acredita que tudo está sempre correndo bem e por vezes assume fardos que não são seus, ele vai puxando coisa para ele, evita conflito, ele não gosta, tanto pessoais quanto os de objetivo da lead, da briga, né? Parece para muitos ser artificial, mas não é. E as pessoas às vezes o acham também um pouco sincero, mas não é. É porque ele é meio doidão mesmo, ele é correndo atrás dos resultados, muita coisa para fazer. Ele é ruim de planejamento de ações também, tá? Porque ele entra numa ação, daqui a pouco ele já entrou na outra, ele não planejou nada, ele vem do jeito que Deus quer, né? Por vezes demonstra que tudo tem que ser resolvido rapidamente. Ele almeja ser reconhecido como aquele que salva todos do desastre. Interessante, né, gente? Esse é o salvador da pátria, né? Então, é aquele que vai vir, ele é muito bom, é aquele bom de papo, usa vídeo, usa o que ele tiver na mão, ele vai fazer. Ele não é muito bom em colocar isso num plano de ações, de ação, né? Mas ele vai fazer isso da melhor forma possível. Mas ele fica meio perdido com tudo isso, porque é muita coisa para ele. Às vezes ele angaria muitas coisas que ele não consegue nem dar conta, tá bom? Só mais um pedacinho dele então.
Quando percebe que está sendo depreciado, ele odeia, ele fica muito, mas muito chateado se as pessoas o estão depreciando de alguma forma. Necessário a ele entender que os relacionamentos a longo prazo são de grande importância. Isso ele não tem na mente, tá, gente? Ele é muito simpático, é aquele da empatia no momento, mas ele não tem nem isso como uma meta, esse futuro, né? Poderíamos falar aqui, gente, de vários outros estilos escritos por vários outros autores, mas basicamente eles possuem uma grande semelhança, apenas com classificações diferentes, tá, gente? Então eu passei para vocês aqui o básico do básico, mas desse daqui vocês podem ver que já existem muitas semelhanças com os primeiros estilos que eu passei para vocês. Então não adianta ficar a gente aqui colocando mais estilos, mais estilos, mais estilos, que os nomes vão mudar, mas os estilos são muito semelhantes a esses dois que eu passei para vocês. Esses dois aqui, se vocês juntarem os dois, vocês vão ver que eles são muito próximos, né, em suas definições. Então, vamos falar um pouco dos negociadores, né, em nosso país na próxima aula, tá bom? Nessa aula que eu estou fechando com vocês agora, já estamos aí com 45 minutos, 46, né? Agradeço imensamente a presença de vocês. Sei que essa aula aqui é um pouco mais técnica, era um pouco mais pesadinha, mas eu acho que vocês conseguem identificar. Eu tentei fazer isso de uma forma suave. Identifique, leiam de novo o que eu passei para vocês hoje, né? Vai estar aí no vídeo de vocês. No final do curso vai ter um e-book para vocês, todo revisado, não está assim essa bagunça que o tio fez aqui, desculpa, tá? Então vai ter um e-book bonitinho, vocês vão ter lá um certificado, caso vocês desejem. Então, vai ter material para que vocês possam analisar isso com mais calma depois, tá? Mas é importante que vocês entendam que identificando os estilos do seu opositor, com toda certeza vocês têm uma chance muito grande de se dar bem na negociação e de que todos se deem bem nessa negociação, tá bom? Gente, obrigado por tudo. Próxima aula então nós vamos falar sobre os negociadores aqui do Brasil, que é bem interessante, né? Você fala assim, nossa, negociadores no Brasil? Aqui eles têm um jeitinho brasileiro. Tá bom? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.